Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica. Se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, marcar o sininho aí para você ser notificado, ok? Fazer aí algum comentário, dar o like para você ajudar a engajar o canal. E compartilha também na sua página do Face, assim como eu faço, nos seus grupos de WhatsApp de estudos bíblicos, de seminaristas, de pastores. Amém? Ajuda aí a gente a alavancar o canal em nome do Senhor. Muito bem. Nossa dica de hoje é esse livro aqui, ó. Olha, da editora Reflexão, Calvinismo e Pentecostalismo, aproximações e distanciamentos no cenário religioso brasileiro do século XXI, de Antônio Vieira de Souza e Felipe Antônio de Oliveira. É um livro interessante da editora Reflexão. Aliás, a editora Reflexão se especializando aí no viés arminiano, né? Escrevendo livros aí em defesa da teologia arminiana, um contra-ataque aí à teologia calvinista, né? É um livro, queridos, aí de 168 páginas, bastante interessante. Esse livro, confesso a você, eu ainda não comecei a lê-lo. Eu estou escrevendo um livro falando sobre arminianismo e calvinismo, então eu comprei vários livros da editora Reflexão para me ajudar na bibliografia, certo? Na minha pesquisa. Então, podemos dizer que esse livro ele se divide assim, ó. Ele tem um prefácio falando sobre o calvinismo e o pentecostalismo. Aí vem o capítulo 1 falando sobre o calvinismo, história do calvinismo no Brasil, a teologia calvinista que enfatiza as escrituras, a essência da natureza do homem, a antropologia dentro da visão calvinista, a soteriologia vai comentar sobre a tulipe, regeneração, batismo com o Espírito Santo, os dons do período apostólico, batismo nas águas e liturgia. Nessas questões aqui realmente há muita discordância entre o pentecostal e o calvinista, né, gente? Você aí que é calvinista sabe disso, e você que é menino também. A ceia do Senhor, ele vai abordar a ceia e a escatologia. Aí o capítulo 2, ele vai falar sobre o pentecostalismo, a história do pentecostalismo no Brasil. Aí vai abordar a teologia pentecostal, a fidelidade às escrituras, a essência da natureza do homem na antropologia, soteriologia, regeneração, batismo com o Espírito Santo, dons do período apostólico, batismo nas águas, liturgia, ceia do Senhor, pentecostal, escatologia, na visão pentecostal. Aí o capítulo 3, ele divide esse livro em 3 partes. O capítulo 3 vai falar sobre as convergências e divergências, né, entre o pentecostalismo e o calvinismo. A fidelidade às escrituras, aí ele vai abordar a divergência e o que os pentecostais e os calvinistas concordam. No capítulo 3 ele vai analisar como é que as concordâncias e divergências nas duas visões, num embate, digamos assim, num debate no capítulo 3. Antropologia, soteriologia, regeneração, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Apostólico, batismo nas águas, liturgia, ceia do Senhor e na escatologia. Assim, se você que está assistindo esse vídeo aqui, você pode escrever aí se você conhece ou não. É muito difícil, praticamente eu nunca ouvi falar, eu não conheço arminiano cessacionista. Conhece? Geralmente os arminianos são continuistas, porque nem todos, mas muitos arminianos são pentecostais e necessariamente ele precisa ser continuista, porque ele acredita no derramar do Espírito, né, no batismo do Espírito Santo para os dias atuais. E geralmente, não todos, mas a maioria dos calvinistas são cessacionistas. Não todos, mas a maioria são. Né? Vou ler um trechozinho aqui. Vamos ver, só para te dar água na boca aí. Soteriologia, convergências e divergências. Lá na página 134. Vamos ver o que ele fala aqui. Vamos ler um trechozinho. É um livro fininho para você ler rápido. Né? Então, por exemplo, ele diz assim: a soteriologia pentecostal está enraizada com a teologia arminiana, por definição. Porém, a discussão não diz respeito à teologia arminiana e calvinista, que são excludentes em si. Tratam-se de duas visões completamente distintas entre si. Seria leviandade acreditar que é possível dar fim a uma discussão que já dura mais de 4 séculos, desde os discípulos de Armínio publicaram o documento chamado Remonstrância, já abordado anteriormente. Eu já pensei aqui em abordar algumas questões no canal, de entrar nesse viés, desse debate, irmãos, calvinista-arminiano. Só vou ficar só na escrita mesmo. Eu nunca vou me dar esse trabalho, eu não tenho essa paciência de entrar em debate que já dura há 4 séculos.
eu não entro mesmo. Eu, por convicção, tenho 43 anos, por convicção, sou pentecostal, tive a experiência do batismo do Espírito Santo com 16 anos de idade, com evidência em falar línguas na hora, no momento, tá? Então é uma experiência que eu tive, então isso ninguém vai mudar, cara. O cara sensacionista vai dizer, o batismo do Espírito Santo não existe, pô, ele tá dizendo ali, ó, pelo que ele leu da teologia reformada, que não existe, então ele tem aquela convicção do que ele leu. Eu tenho a convicção do que li e experimentei, é diferente, né? Então, desde os 16 anos, arminiano e pentecostal, já li vários livros, já li, se você quer saber, já li toda a teologia de Berkhof, teologia sistemática de Berkhof, que é amado aí pelos calvinistas, já li toda. Né? Um livro aí de 800, quase 800 páginas. Como diz o Kiko lá no seriado do Chaves, nem me sobe nem me desce. Uma boa teologia, só que não me convenceu a deixar de ser arminiano nem pentecostal. Questão de experiência, eu tive experiência, cara. Então isso não, ninguém vai mudar isso, ninguém vai dizer o contrário, não, você não teve. Caraca. Então, é interessante também, estou me lembrando aqui agora, que existe a Igreja Cristã de Nova Vida, né, tendo o seu representante o bispo Walter Macalester, com sede aqui no Rio de Janeiro. Você pesquisa aí, ele escreveu um livro, né, publicou para a editora Vida Nova há pouco tempo, Reformados Pentecostais. Por quê? Porque o pai dele era pentecostal, o bispo Roberto Macalester. Né? Então, possivelmente, ele também teve a experiência do batismo com o Espírito Santo. Só que, na fase adulta da vida dele, ele começou a estudar a teologia reformada e ele entendeu que, como muitos acreditam, que o evangelho é o calvinismo, o calvinismo é o evangelho. Então, ele mudou a posição dele. Então, confessionalmente, a Igreja Cristã Nova Vida, hoje, ela é calvinista, só que pentecostais. E pelo fato dele se declarar calvinista e pentecostal, até ele sofre muito preconceito dos calvinistas sensacionistas. Preconceito tremendo. Como é para você ter uma ideia de como, né, os cristãos estão divididos nessas questões, né? Sou pré-tribulacionista, sou amilanista, sou calvinista, sou arminiano, wesleyano. Meu Deus. Então, irmão, assim, não espere eu aqui transformar esse canal aqui em debate, um canal de debate, ficar respondendo, como eu vejo assim alguns canais aí. O cara tem que viver só para isso, né? Ou melhor, ele nem vive, só vive só para ficar respondendo debates, questões. É uma questão de convicção, né? Se você acha que o calvinismo é o verdadeiro evangelho, é contigo, cara. Né? Se você acha que o arminianismo honra mais as escrituras, amém. Então, cada um vai seguindo. O importante é crer que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, né? E vamos para o céu. Olha o que ele fala aqui. O predomínio arminiano na teologia pentecostal se deve principalmente por conta do local onde o pentecostalismo surgiu e a forte influência luterana e wesleyana. Não é possível um arminiano ser calvinista, nem um calvinista ser arminiano, por se tratar de teologias com visões opostas. Porém, a teologia pentecostal não necessariamente é antagônica ao calvinismo. A questão é se um pentecostal pode abraçar a teologia calvinista e continuar sendo pentecostal. Segundo Walter Macalester, sim. Esse debate torna-se pertinente diante do fato de que muitos pentecostais têm descoberto a teologia reformada e abraçado o calvinismo nos seus pontos soteriológicos, enquanto muitos reformados e calvinistas têm simpatizado com o movimento pentecostal e buscado um fervor espiritual. É verdade, eu vejo o Hernando Dias Lopes, cara, calvinista, né? Mas eu vejo ele como calvinista moderado. Ele não só fica só falando disso, que enche a paciência. Tem alguns caras que parece que o evangelho de Jesus Cristo só se resume a isso, só a soteriologia, não prega nem fala sobre mais nada. Se especializa sobre isso, não tem mais nada para dizer. E eu vejo no Hernando Dias Lopes um calvinista moderado, que eu como arminiano paro para ouvir com prazer, porque ele prega todo o evangelho. E o fervor dele pregando se assemelha muito a um pastor pentecostal. Eu tenho mais prazer de ouvi-lo, um pastor calvinista moderado, como Hernando Dias Lopes, pregando com fervor, do que alguns pentecostais pregando de forma que aparentemente parece ser fervoroso, mas sempre aqueles clichês, aquelas coisas já prontas, e você não vê unção nenhuma, nem conhecimento, nem conteúdo, né? Enfim, livraço. Mais uma dica aí para esse vídeo não ficar longo. Temos aí calvinismo e pentecostalismo, ok? Eu até escrevi um livro, mas sinceramente é o primeiro e último livro a escrever sobre o assunto.
É um debate que não me traz... Tem gente que fica muito entusiasmada e vive só para isso, cria página no Facebook, entra em fóruns de debate. Eu não tenho a mínima paciência para me deter apenas uma área. O evangelho é muito mais amplo do que isso. Existem muitos outros assuntos maravilhosos, né, sobre crescimento espiritual, maturidade cristã, são assuntos que me encantam. Todo novo convertido, né, era um assunto também que muito me chamava muita atenção. Chama a atenção de muitos hoje também ainda, né? Que é a escatologia bíblica. Quando eu era novo convertido, eu queria saber sobre o anticristo, sobre a besta e tal. Já estudei versículo por versículo Apocalipse e tal. Mas hoje também é outra questão que não entra em debate. As linhas de pensamento são diversas, as linhas de interpretação são diversas, e eu penso que às vezes o crente fica se debatendo, se desgastando muito com questões mínimas e esquece outras principais, mais relevantes, né? Essa é a minha opinião. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.